Saúde e ciência. O Mondiauro foi aprovado pela Anvisa hoje, 25 de setembro de 2023. É urgente essa notícia, porque dizem que o Ozempic vai cair após o Mondiauro entrar, porque ele é muito mais forte. O que que a ciência diz? O que os entrevistados pela BBC News Brasil, em conjunto com a BBC World, dizem sobre este medicamento, que já tinham este artigo científico, aqui é a ciência. O que o Mondial faz, o que o Ozempic faz, qual é a fórmula que esses medicamentos têm, que agora tem fórmula sim, o Mondial tem fórmula, aprovado pela Anvisa, então é por isso que eu vou ler e fazer uma pequena reação, porque neste ponto eu não tenho nenhuma especialidade na parte de saúde, na parte de medicina, na parte farmacológica, mas eu vou ler aqui o que os especialistas disseram para a BBC News Brasil, que é, sem dúvida nenhuma, uma das mais, prováveis, das melhores, locais para você entender e saber, e até quem sabe, depois disso tomar a decisão de tomar ou não esse tipo de medicamento. Já aviso que eu vi o preço, coisa de $1.200, R$ 1.200, mais ou menos, $1.200, mais ou menos 4.500, R$ 5.000, depende, não se sabe, mas é mais ou menos isso. E nos Estados Unidos, uma dose é muito parecida com a do Wegovy, e é mais ou menos $1.000. É muita coisa. Mas vamos ler então a notícia, e a notícia com um artigo científico, Ciência e Saúde. O tópico é, o título é Mondiauro. Como funciona o novo remédio com efeito superior ao Ozempic, aprovado pela Anvisa. E a foto aqui da caneta Mondial. A reportagem é de André Biernaff, da BBC News Brasil, em Londres. O André é bom, ele é pesquisador e rápido. É uma reportagem que saiu, um título, um artigo que saiu há 2 horas, hoje, dia 25. Ou seja, ela é novinha, novinha. Vamos começar a leitura sem delongas, porque é para isso que nós estamos aqui, para ler e mostrar a informação como ela é mesmo. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa aprovou nesta segunda-feira, 25 de nove, o Mondial da farmacêutica Eli Lilly como um novo tratamento contra o diabetes tipo 2. Um remédio cujo princípio ativo é tirzepatida, que é o nome normal dela, tirzepatida, e o Mondial é o nome como se fosse o nome é, fictício. Então vamos lá. Já está liberado nos Estados Unidos e na Europa e tem uma atuação relativamente parecida ao do Ozempic, no laboratório Nordisk, Novo Nordisk. Entenda os detalhes a seguir. Nos estudos que serviram de base para aprovação, inclusive, o Mondial apresentou resultados superiores de controle da glicemia, o açúcar no sangue e redução do peso quando comparado ao Ozempic. Assim como seu primo irmão, a nova droga que chega ao Brasil pode também ser aplicada por meio de injeções semanais. A princípio, a tirzepatida está indicada apenas para tratar diabetes, mas ela também passa por estudos que avaliam como uma possível terapia contra a obesidade, a apneia do sono, esteatose hepática, doença renal crônica e insuficiência cardíaca. Nossa, é bastante coisa, não é? Mas como esse novo fármaco funciona? E em que caso será aplicado? Conheça os principais detalhes sobre esse Mondial ao longo dessa reportagem. É artigo, André. É reportagem também, mas é um artigo científico isso. Como o Mondial funciona? Para Luiz Magno, diretor sênior da área médica do Eli Lilly Brasil, o Mondial inaugura uma nova classe farmacêutica que traz resultados sem precedentes. Abre aspas. Ele é uma primeira molécula que usa um novo mecanismo de ação e atua sobre dois hormônios excretados durante a digestão dos alimentos, resume ele. Em suma, o novo remédio ativa receptores das células relacionados aos dois hormônios que atuam no sistema digestivo, o GIP, sigla do polipéptido insulinotrópico dependente da glicose, e o GLP-1, o pípedo-1, semelhante ao glucagon. Aqui vamos ter um pouquinho de paciência comigo na minha leitura, porque essas palavras farmacêuticas, né, algumas eu já lembro, porque eu li muito sobre o Ozempic, mas aqui os novos, o GLPI, polipéptido, é difícil. Esses dois receptores que são ativados mexem com uma série de procedimentos no organismo. O primeiro deles envolve a liberação de insulina, hormônio produzido pelo pâncreas que é responsável por retirar da circulação sanguínea o açúcar obtido dos alimentos e botá-lo dentro das células, onde será usado como fonte de energia.
Sabe-se que indivíduos com diabetes apresentam problemas na fabricação ou na ação de insulina pelo organismo. Com isso, o açúcar ou a glicose no jargão médico que acumula no sangue causa uma série de problemas de saúde. Infarto, a dificuldade da cicatrização, cicatrização dos feridos. Ao longo, a liberação da insulina após as refeições, portanto, o monjoro facilita o controle da glicemia ou das taxas de açúcar na circulação. Mas a ação do remédio não para por aí. Esses receptores de GIP e GLP-1 também aparecem em células do cérebro que são responsáveis por controlar o apetite. Com isso, o fármaco ajuda a regular a ingestão de alimentos, o que pode levar à perda de peso. O Ozempic, cujo princípio ativo é a semaglutida, também é usado no diabetes e tem uma ação parecida. A diferença é que ele atua apenas sobre um desses hormônios, que é o GLP-1. Para buscar a liberação das agências regulatórias, a Lilly realizou 10 estudos clínicos que envolveram mais de 19 mil pacientes de várias partes do mundo, inclusive no Brasil. Um desses testes, conhecido pela sigla SURPASS-2, avaliou 1,9 mil pacientes adultos com diabetes tipo 2 e comparou o Mounjaro em diferentes dosagens ao Ozempic, a semaglutida 1 mg. Os resultados dos experimentos foram apresentados em 2022 durante o Congresso da Associação Americana de Diabetes nos Estados Unidos. Os dados mostram que, entre os voluntários que tomaram a versão de 15 mg do Mounjaro, 51% deles conseguiram atingir uma hemoglobina glicada HbA1c inferior a 5,7. Essa mesma meta foi atingida por 20% dos pacientes que usaram o Ozempic. Vale explicar que a H maiúsculo, B minúsculo, A maiúsculo e 1C é um tipo de exame capaz de estimular a média de glicose, o açúcar no sangue, durante os últimos 3 meses. Um valor que fica acima dos 5,7 é um dos indicativos usados por médicos para fechar o diagnóstico de pré-diabetes ou diabetes. Portanto, ao fazer com que metade dos voluntários ficasse com uma HbA1c inferior a 5,7, o Mounjaro permitiu que eles atingissem patamares observados em pessoas que não tinham doença. Isso faz dele a medicação mais potente que temos até o momento para tratar diabetes tipo 2, classifica o médico Paulo Augusto Miranda, presidente da Associação Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, SBEM. O mesmo teste clínico revelou que 92% dos voluntários tratados com o Mounjaro de 15 mg conseguiram ficar com uma HbA1c abaixo de 7%, que é o nível recomendado pelas diretrizes médicas para um controle adequado da diabetes. A rapidez com que o ajuste dos índices glicêmicos foi alcançado também chamou a atenção de especialistas. O grupo que tomou o Mounjaro chegou a uma HbA1c abaixo de 7% após 8 semanas de tratamento, 4 semanas antes que quem recebeu o Ozempic. O que aconteceu com Pedro? Segundo o estudo do SURPASS-2, os pacientes que usaram tirzepatida perderam 12,4 quilos em média. Os pesquisadores calculam que isso é o dobro observado com a semaglutida. Criada pela BBC News Brasil, a Novo Nordisk, responsável pelo Ozempic, enviou uma nota que afirma que a aplicação do arsenal terapêutico para o tratamento da obesidade é, sem dúvida, um marco importante e um ponto de virada para uma condição ainda mais negligenciada. Estamos diante de uma nova era no tratamento da obesidade como doença crônica, multifatorial, recorrente e progressiva, em que o paciente poderá discutir junto ao médico sobre o medicamento que mais precisa e se adequa às suas necessidades individuais. Diz os análogos ao GLP-1, comercializados pelo Novo Nordisk desde 2009 e inicialmente idealizados para tratar diabetes tipo 2, têm como diferenciais a promoção do controle glicêmico, perda de peso e redução significativa dos riscos de eventos cardiovasculares. A semaglutida 2,4 mg, aprovada para tratamento da obesidade no Brasil desde janeiro de 2023 e já comercializada para este fim em países como Estados Unidos, Dinamarca, Alemanha e Reino Unido, tem ação prolongada, portanto age em uma área do cérebro chamada hipotálamo, que é responsável pela regulação do apetite, levando a uma redução da fome e aumento da saciedade, ou seja, a pessoa tem menos vontade de comer e fica rapidamente satisfeita com menores quantidades de comida.
Isto avaliado a uma alimentação saudável e equilibrada, atividade física regular e acompanhamento médico adequado promove perda de peso. Abre aspas. Aspiramos um futuro em que a semaglutida seja uma terapia básica que permita os médicos manejar essas condições com proteção mais completa, precoce o suficiente como fazer diferença na saúde e qualidade de vida do paciente. Uma terapia de ação ampla que poderia ir além do controle de peso e glicose para fornecer efeitos abrangentes e modificadores da doença em todo o aspecto cardiometabólico. A semaglutida permitirá que os médicos tratem proativamente o que vem agora, bem como o que pode acontecer mais tarde, ou seja, tratar hoje possíveis complicações que só apareciam futuramente. Finaliza o texto. O Monjaro ajuda a emagrecer? O que fica claro, o Monjaro foi aprovado pela Anvisa como um tratamento específico para a diabetes tipo 2. Trata-se de uma medicação para o paciente diabético que tem um quadro extremamente complexo. O novo medicamento tem uma redução fantástica da hemoglobina aplicada ao intravascular. Pontua mais. O Monjaro é um medicamento prescrito que precisa de acompanhamento médico, representante da Eli. Porém, diante de redução de peso observada nos estudos clínicos, o novo fármaco deverá passar por uma situação parecida ao que ocorreu com o Ozempic, que também é um tratamento contra o diabetes, ter um uso off-label ou fora das indicações de bula como uma forma de perder peso. Atualmente, a Novo Nordisk possui 3 versões do medicamento cujo princípio ativo é a semaglutida. A primeira já foi citada anteriormente, o Ozempic em 1 mg do fármaco é injetável semanal e está indicado para tratar diabetes. A segunda é o Wegovy com 2,4 mg, uma terapia específica para obesidade, também injetável e semanal. A terceira é o Ribelus, usado contra diabetes e vem de uma forma de comprimido, 3,7 ou 14 mg. Essa diversificação de opções e indicações terapêuticas de um mesmo princípio ativo é algo que também deve acontecer para a tirzepatida, que é o Monjaro. Como citado anteriormente, ela está sendo avaliada por outras condições de saúde, obesidade, esteatose hepática, acúmulo de gordura no fígado, que é isso, apneia do sono, insuficiência cardíaca e doença renal crônica. Especificamente sobre a obesidade, os dados apresentados são promissores. Nos estudos dos Surmont 3 e 4, a tirzepatida foi comparada com o placebo, uma substância sem nenhum efeito terapêutico aparente, e permitiu uma redução de peso de 26%, ou 28 quilos em média. Aqui foram avaliados voluntários com obesidade ou sobrepeso que tinham comorbidades, doenças crônicas, mas eram portadores do diabetes tipo 2. Essa taxa fica bem próxima, em alguns casos até superior aos resultados obtidos com a cirurgia bariátrica. De novo, essas novas indicações de uso ainda precisam ser melhor estudadas antes de receberem qualquer aval das agências regulatórias do país. Enquanto isso não acontece, Miranda não acredita que o uso off-label seja contraindicado em absoluto, desde que existam evidências para justificá-lo. Ambas as medicações, Ozempic e Mounjaro, também foram ou são estudadas para tratamento da obesidade, e há uma robustez científica de eficácia e segurança nesse contexto, destaca ele, abre aspas ainda. Mas precisamos nos atentar às terminologias aqui. Falamos em medicações para tratamento da obesidade, e não de medicações para perda de peso ou para emagrecer. Parece uma diferença sutil, mas não é. Precisamos separar o que é desejo social de perda de peso, uma pessoa que quer perder 3 ou 4 quilos por uma questão estética, deve buscar o objetivo por meio de mudança de estilo de vida. Reorganizar a alimentação, as práticas de atividade física e o sono são medidas que demonstram muito mais eficazes nessa situação, orienta o endocrinologista. Segundo o médico, quando a meta envolve enxugar menos de 5% do peso corporal, mudar a dieta, fazer exercícios e cuidar da saúde são o caminho mais adequado. Agora, quando é necessário perder mais que isso, os remédios podem ser necessários, junto com o acompanhamento do profissional e a adoção de um estilo de vida saudável, claro. Efeitos colaterais do Monjaro. Quando questionado sobre os possíveis efeitos adversos da medicação, Magno diz que o perfil de segurança é similar ao observado em outros fármacos já disponíveis. Nos estudos clínicos, esses efeitos colaterais foram considerados leves e moderados. Os sintomas afetam principalmente o sistema gastrointestinal,
com náuseas, vômitos e diarreia, diz o diretor médico da Eli Lilly. Eles costumam ocorrer principalmente na fase inicial do tratamento, por isso também é importante fazer o acompanhamento médico e o aumento progressivo da dosagem, completa ele. Miranda destaca que os estudos clínicos fazem modelos matemáticos e estatísticos que ajudam a estimular o risco de efeitos colaterais das medicações. Mas é sempre necessário ficar atento aos possíveis problemas que aparecem na vida real, mas não foram detectados na fase de pesquisa. As agências regulatórias e as próprias farmacêuticas costumam ter departamentos específicos que lidam com essa vigilância dos fármacos após a aprovação. Quando os primeiros agonistas do GLP-1 chegaram no mercado, houve um alerta sobre um possível risco de pancreatite, inflamação do pâncreas, o que levou a uma necessidade de revisão dos dados, explica ele. Mais recentemente, o órgão regulatório europeu soltou um alerta sobre o uso da semaglutida e a possibilidade de indução de uma ideação suicida. Daí, os especialistas foram analisar as evidências e, ao que parece, esse risco não foi demonstrado de fato, completa o presidente da SBM. O endocrinologista ainda pondera que nenhuma medicação é isenta de riscos ou eventos adversos, o que impoderá tomar o Mondial. Por fim, Miranda mostra que, preocupado com o acesso ao Mondial, a medicação só é eficaz se usada no paciente certo para o qual a substância foi estudada, diz ele. E esses novos medicamentos têm um custo muito elevado. Com isso, infelizmente, a maior parte das pessoas que se beneficiaram deles não conseguirão acesso. Atualmente, o valor do tratamento com a semaglutida fica na faixa de R$ 700 ou R$ 1.000 por mês. Ainda não se sabe quanto o Mondial vai custar após o sinal verde da Anvisa. O preço do produto será determinado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, o CMMed, também vinculado ao governo federal. Só a partir disso ele poderá ser vendido em drogarias e comprado pelos consumidores. E, eventualmente, a disponibilização do Mondial por planos de saúde privados ou na própria rede pública ainda envolve uma série de outras etapas burocráticas, como a avaliação da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, e da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do Sistema Único de Saúde, a CONITEC. Magno assegura que a Eli Lilly está aberta para conversar e ampliar o acesso à tirzepatida no Brasil. Nós sabemos que não adianta ter a melhor tecnologia se ninguém consegue obtê-la, confessa o médico. Abre aspas ainda. Nosso compromisso é sempre buscar a melhor forma para garantir o acesso ao tratamento, seja no mercado público ou privado, trata ele. Miranda destaca que a chegada de novas opções para tratar o diabetes permite personalizar cada vez mais o tratamento e garantir que cada paciente receba o melhor remédio, segundo as próprias características e necessidades. E nós temos conseguido alguns avanços na área da diabetes, mesmo na rede pública, destaca ele. Recentemente, o médico antidiabético dapagliflozina foi incorporado ao Sistema Único de Saúde SUS e ao Programa de Farmácia Popular, cita o endocrinologista. E precisamos que esses avanços aconteçam na obesidade. Então, até agora, nosso país não possui nenhuma terapia farmacológica para tratar essa doença. A rede pública destaca o endocrinologista. De acordo com a Federação Internacional de Diabetes, o Brasil é o 6º país com mais casos de doenças do mundo. Mais de 16,8 milhões de brasileiros sofrem com descontrole nas taxas de glicemia, número que deve aumentar para 23,2 milhões até 2040. E sim, a obesidade afeta 20,3% da população, segundo o Ministério da Saúde. Essa taxa aumentou 72% nos últimos 13 anos. É isso. Ele foi muito feliz aqui, por fim, nessa reportagem, em dizer o seguinte, que é lógico que esses fármacos são importantes para a redução do peso, mas em alguns casos apenas onde o médico também acompanha. É importante não fazer sozinhos e muito mais. Não só estético, quando a pessoa quer perder 5, 6, até 10 quilos, isso com outros tipos de situação, com atividades, com regulação do sono, regulação, melhoria no fome, isso já é suficiente, até 10 quilos. Entretanto, algumas pessoas com o próprio psicológico ruim, acima, mas muito acima do peso mesmo, que é a obesidade mórbida, aquela obesidade que tem riscos de vida, de fato, não é estética, aí sim os farmacológicos são muito importantes e o acompanhamento médico de forma ostensiva é preciso também. Muito obrigado a todos, eu acho que foi excelente essa matéria, valeu a BBC no Brasil pela excelente